O que é o lado sombra das cartas e como usar ele? Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gui, você está aqui no Tarô Nosso de Cada Dia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde a este canal para falarmos sobre este oráculo que é o Tarô. E esse é mais um vídeo respondendo dúvidas de vocês e perguntaram em algum lugar, em algum momento, não lembro aonde agora, o que é o lado sombra das cartas e como usar ele. Como usar essa sombra, né? Em que momento que a gente considera esse lado sombra das cartas. Então, gente, para falar sobre isso, é interessante a gente ressaltar que tem cartas do tarô que a gente observa elas, que elas são um pouquinho mais positivas, elas têm uma imagem mais alegre, uma imagem mais positiva. Por exemplo, um 10 de copas, um 4 de paus. Você observa a imagem, você observa assim que ela tem uma energia positiva, ela emana uma energia positiva, né? Um hierofante. E também existem cartas do tarô que possuem a outra polaridade, né? Observe essa ideia, polaridade, isso é importante. Então, por exemplo, um 10 de espadas, olha a diferença, olha o peso dessa carta. Olha a diferença de cores de um 10 de espadas para uma temperança, por exemplo. Olha a diferença de cores de um 10 de espadas para o hierofante. Então existem cartas que possuem uma polaridade mais positiva, existem cartas que possuem uma polaridade mais negativa. Só que as coisas não são 8 ou 80 no tarô. As cartas que são positivas, elas possuem, escondidinho ali nelas, um lado sombra também. Assim como as cartas negativas também possuem um lado luz nela. Nisso, a gente tem a ideia do yin e yang, que é um símbolo do taoísmo, que o esoterismo adotou bastante esse símbolo, né? Que representa essa polaridade, só que essa polaridade não está separada. Essa polaridade, ela está junta e nisso se forma o todo. Né? O todo ele é formado por essa polaridade que está integrada. Existe uma integração. E dentro da metade de trevas, de sombra, existe um pontinho de luz. E dentro da metade de luz, existe um pontinho de sombra. O Yin Yang, inclusive, ele fala sobre movimento. Essa energia ela está se movimentando, né? Tem a ver com o pêndulo. Inclusive tem a ver com a roda da fortuna. Onde uma hora a energia está positiva, outra hora a energia está negativa. Outra hora está positiva, outra hora está negativa. Outra hora está positiva. Então o Yin Yang tem a ver com essa ideia de movimento também. Que tudo no universo está se movimentando. E existe um pêndulo metafórico que uma hora ele está numa energia e outra hora ele está numa outra energia. Essa polaridade do Yin Yang não significa que um é positivo e o outro é negativo no sentido de bom, no sentido de ruim. O bom e o ruim estão dentro dessa polaridade, mas essa polaridade ela abarca tudo. Por exemplo, o feminino e o masculino, o alto e o baixo, o duro e o macio, né? Todas as polaridades que você possa imaginar. O bom e o ruim, o positivo e o negativo estão dentro dessa polaridade também. Mas quando a gente está falando de yin e yang, essa polaridade ela abarca tudo, todos os tipos de polaridade que você possa imaginar no universo. Quente, frio, claro, escuro e assim por diante. Agora, voltando para o tarô, quando a gente está falando de tarô, essa polaridade ela é mais marcada no positivo e no negativo, no bom e no ruim. O tarô ele traz mais essa tonalidade quando a gente está falando de polaridade. Pelo menos nesse assunto que a gente está abordando aqui hoje de luz e sombra das cartas. Beleza? Porque existem outras polaridades no tarô também, como por exemplo, o feminino com a imperatriz, o masculino com o imperador, a consciência com o sol e o inconsciente com a lua. Então no tarô existem outras polaridades. Mas aqui no assunto deste vídeo a gente vai focar no bom, no ruim, no positivo e no negativo. Beleza? Então, voltando, as cartas positivas do tarô, elas possuem uma sombra também. Então, por exemplo, temos aqui o Arcano do Louco, que é uma carta que geralmente ela é considerada muito positiva. É uma carta que geralmente traz pra gente a ideia de leveza, de alegria, de realização. É uma carta que tem a ver com novos ciclos.
é uma carta que tem a ver com uma nova jornada, uma nova aventura, é uma carta que tem a ver com viagens, é uma carta que tem a ver com renascimento, é uma carta que traz pra gente energias muito maravilhosas, muito gostosas. Mas toda carta do tarô possui seu lado sombra, que algumas pessoas consideram como uma carta invertida. Né? Já vamos falar disso aí também. O que seria a sombra do louco? Uma carta que é tão gostosa, tão maravilhosa, como é que ela pode ter sombras? Tem. Toda carta do tarô possui o seu outro lado. Se por um lado o louco ele vê a vida com muita alegria, ele vê a vida com muita leveza, é uma carta assim que traz essa sensação de leveza, de alegria. Por outro lado, ele pode ser um personagem irresponsável, ele pode ser um personagem inconsequente, ele pode ser um personagem que ele se arrisca, mas se arrisca no sentido negativo. Existe o se arriscar no sentido positivo, que é você tentar uma coisa nova, você arriscar uma coisa nova. E existe o se arriscar no lado negativo, se arriscar em algo que você não está medindo nem um pouco as consequências daquilo, se arriscar demais ao ponto de você arriscar a sua própria vida ou arriscar a vida de alguém. Observe o símbolo dele estar perto de um penhasco. Isso pode ser um símbolo muito bonito no sentido de coragem, ele é um personagem corajoso, de estar andando ali perto do penhasco, né? Nos tarôs mais tradicionais ele é retratado indo direto para o penhasco, mergulhando nesse penhasco, talvez representando a ideia de você mergulhar numa vida nova, mergulhar numa aventura nova, se arriscar em algo novo, confiar em algo novo. Porém, o lado sombra, nesse tarô das bruxas aqui, ele pode estar se arriscando demais andando do lado desse penhasco. Ele pode cair, ele pode se machucar. Nos tarôs mais tradicionais, que ele está se jogando direto ali no penhasco, né? Usando a metáfora ali de você se jogar em algo novo, se jogar numa vida nova, né? Será que ele sabe onde ele está se jogando? É uma carta que teve confiança, você confiar onde você está indo. Né? Ele confia tanto no instinto dele, ele confia tanto na caminhada dele, na jornada dele, que ele está indo direto para o penhasco sem questionar. O lado sombra disso ele justamente não está questionando. Será que esse lugar, essa aventura nova que ele está se atirando, será que é boa? Será que vai trazer consequências boas? Ele está se jogando em alguma coisa. Será que é algo que vai ser saudável? Será que é algo que vai ser bom, construtivo? Então o louco, o lado sombra dele, ele não mede muitas consequências. Ele pode ser um personagem inconsequente. Ele pode ser um personagem ingênuo. Ele pode confiar demais nas pessoas e de repente ele confia em alguém que não quer o bem dele. Ele acaba confiando em alguém que de repente vai fazer mal para ele, de repente. Então é um personagem que tem um pouco essa coisa da inocência, pode ser uma inocência negativa no sentido de confiar em alguém que não merece confiança, por exemplo. Ou confiar em alguma coisa que não vai ser boa, sabe? Então percebe que toda carta possui o seu lado sombra. Vou pegar aqui o arcano do Hierofante, por exemplo, né? Que em alguns tarôs ele é chamado de o Papa. O lado luz dessa carta tem a ver com espiritualidade. Ele é uma figura religiosa, ele é um líder religioso, ele é um líder espiritual. Os tarôs mais antigos chamam de o Papa, então acaba associando um pouco ao catolicismo, mas o tarô em si ele não tem religião nenhuma. Então, para desvincular um pouco do catolicismo, os tarôs mais recentes, digamos assim, acabam chamando essa carta de o Hierofante. O Hierofante é um mestre de sabedoria. Ele é um iniciado, ele é um líder, talvez no sentido esotérico, no sentido iniciático, ou ele é um líder espiritual que não está necessariamente vinculado a religião nenhuma, pode ser um padre, pode ser um pai de santo, uma mãe de santo, pode ser um pastor, uma pastora, enfim, mas um líder espiritual em algum sentido, né? Mas também é um personagem que pode representar o arquétipo de professor ou professora, ou ele também pode representar um terapeuta, ou ele pode representar até mesmo um mentor espiritual agindo na vida do consulente. Então percebe que ele é uma pessoa que possui uma sabedoria a mais. Essa sabedoria pode ter sido arrecadada durante a vida dele, né? Aquilo que ele aprendeu durante a vida dele, ele está transmitindo aquilo para frente. Ou pode ser uma sabedoria a partir dos estudos, ou até mesmo uma sabedoria que já veio com ele na encarnação, já está ali dentro dele, já se manifesta ali desde cedo dentro dele e ele está transmitindo aquilo para frente. Por exemplo, a imagem de Jesus Cristo tem muito a ver com o Hierofante. Ele foi um Hierofante. Ele foi um mestre espiritual
ele foi um mestre de sabedoria, ele foi um mestre de iniciação esotérica, por exemplo, né? Porque a gente tem o cristianismo esotérico. Se você nunca ouviu falar, pesquise, é bem interessante. Então tem essa figura de alguém que possui uma grande gama de conhecimento, ele está transmitindo aquilo adiante. Pode ser um mestre, pode ser um professor, pode ser um terapeuta, um orientador, enfim. É uma carta muito espiritual, tem muito a ver com espiritualidade, tem muito a ver com alguém nos recordando de que existe algo lá em cima, de que existe algo além da matéria. Olha que interessante isso. Mas toda carta possui o seu outro lado. Toda carta possui o seu lado invertido ou toda carta possui a sua sombra. O que seria a sombra do Papa ou do Hierofante? Uma das sombras dele é a ideia de um tradicionalismo negativo. Percebe essa ideia de tradição, né? A gente, na nossa cultura hoje, a gente acaba vendo a tradição ou o tradicionalismo de maneira um pouco mais negativa. Mas o tarô é uma coisa tradicional. O tarô é uma tradição passada a gerações, gerações após gerações, a milênios, né? Então é uma coisa tradicional. É uma tradição que precisa ser mantida viva. Porém, existem outras tradições aí que mais atrapalham do que ajudam. Existem outras tradições aí que de repente precisam sim ser revistas, né? E o Papa, no seu sentido negativo, no seu sentido sombra, pode estar falando dessas tradições que de repente precisam ser revistas. Ele pode estar falando de dogmas que de repente precisam ser revistos. Ele pode estar falando inclusive de manipulação através da fé, manipulação através da espiritualidade, quando a gente é manipulado. Ele pode estar falando, por exemplo, do governo mal intencionado, o governo manipulando as pessoas. É uma carta que tem a ver com regras. Essas regras também têm o seu lado bom, o seu lado positivo, mas o lado sombra da carta do Papa fala dessas regras mal usadas, essas regras usadas para oprimir, para reprimir, para controlar, para manipular. É interessante que até eu lembrei agora do tarô Modern Spellcasters Tarot, que é um tarô que eu vivo comentando sobre ele. Eu não tô com ele aqui perto, mas eu vou deixar a imagem do Hierofante desse tarô aqui na tela. Olha a diferença, olha que interessante. Esse tarô das bruxas aqui mostra na imagem, na ilustração, ele mostra muito o lado luz do Hierofante. O Modern Spellcasters Tarot, ele mostra muito a sombra do Hierofante. Olha o chicote na mão do Hierofante, do Modern Spellcasters Tarot, trazendo essa ideia assim de escravidão. Talvez essa escravidão que todos nós vivemos hoje, onde a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro para comer, onde a gente precisa obedecer leis, a gente precisa obedecer regras, que nem sempre a gente concorda com essas leis. E nem sempre essas leis são para nos favorecer. Nem sempre essas leis são para ajudar a gente. Tem muitas leis que estão aí para atrapalhar a vida do ser humano. E o Hierofante, no lado negativo, no lado sombra dele, tem muito a ver com isso. E as cartas negativas, elas possuem uma luz também? Sim, as cartas negativas possuem uma luz também. Eu vou usar um exemplo aqui que é uma das cartas mais temidas do tarô, que é a Torre. A Torre, no sentido normal dela, o sentido mais sombrio dela, tem a ver com ruptura, com término, rompimento, estruturas abaladas, tem a ver com perda, tem a ver com máscaras caindo, tem a ver com o desmoronamento de alguma coisa que é importante pra gente, a destruição de alguma coisa que é importante pra gente. Inclusive tem a ver até com doenças, é uma carta que pode ter a ver com doenças. Isso no sentido virada para cima, né? Quando a gente olha para ela, a gente vê esse impacto, esse peso visual da ilustração dela, a gente fica com medo. Por outro lado, a Torre também tem o seu lado luz, que é um lado muito bonito, que tem a ver com libertação. Se por um lado a carta tem a ver com destruição, especialmente daquilo que não faz mais sentido, por exemplo, a destruição de uma zona de conforto, a destruição de uma prisão, a destruição de alguma coisa que na verdade te aprisionava, o lado luz dessa carta é a libertação disso. A libertação de algo que te aprisionava, a libertação de uma zona de conforto. Então, por exemplo, uma torre, numa questão de relacionamento. Por um lado, tem a ver com término, tem a ver com ruptura, tem a ver com desmoronamento desse relacionamento. Por outro lado, será que esse relacionamento te fazia bem? Será que não era um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e agora você está livre disso? Existe uma liberdade agora. Existe a possibilidade de você recomeçar do zero.
Então olha que interessante essa mensagem de libertação que a torre traz pra gente. De desconstrução. De repente você tem um preconceito dentro de você e a torre está convidando você a desconstruir um preconceito. Olha que lado maravilhoso da torre, né? Desconstruir algo que é negativo, desconstruir algo que é tóxico, romper com algo que é ruim, que é tóxico, negativo. Então olha que interessante isso também, né? Então perceba que até as cartas mais sombrias também possuem o seu lado luz. Mas e aí, quando usar o lado sombra das cartas? Quando considerar isso? Aí a resposta é depende. Depende de você. Eu vou dar algumas possibilidades e você que é o dono do seu jogo, você que vai definir as regras. Você que define isso. O importante é você definir isso antes de embaralhar. Antes de embaralhar, você vai definir, eu vou fazer o jogo dessa forma, eu vou fazer o jogo dessa outra forma. E quais são as maneiras possíveis? Uma delas é você embaralhar o seu baralho de maneira que algumas cartas fiquem viradas para cima, outras cartas fiquem viradas para baixo. Você pode simplesmente ir girando o baralho, né? Conforme você vai embaralhando, você gira. Vai embaralhando, você pega metade e gira. Você vai girando e vai embaralhando ele de maneira que as cartas fiquem para cima, fiquem para baixo, enfim. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é você simplesmente, na hora de recolher as cartas, você vai permitindo que algumas cartas fiquem viradas para cima, outras cartas fiquem viradas para baixo. Então, por exemplo, imagina que no mês inteiro você jogou tarô para você e para as outras pessoas. Você embaralhou, você coloca o seu baralho de lado lá, você abre as cartas. Aí você faz a leitura, você fecha, você recolhe. Nesse ato de recolher, pode ser que você devolva as cartas para o jogo já viradas para baixo e você não perceba isso. E no dia seguinte você abre de novo e você recolhe. Pode ser que de novo você recolha elas viradas para baixo. E nisso, com o tempo, no decorrer do mês, no decorrer das semanas, cartas vão ficar para cima, cartas vão ficar para baixo. E na hora de abrir, naturalmente vai vir uma carta virada para cima, vai vir uma carta virada para baixo. E ali você, tendo feito esse acordo de que você está considerando cartas invertidas, as cartas que vierem invertidas, você considera o lado sombra delas. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer isso, porque eu tenho toque, eu, Guilherme, preciso ver o meu tarô todo certinho, todo virado para cima. Mas isso é uma questão pessoal minha. Por isso que eu falei que você define as regras do seu jogo. Você que vai definir. Como que eu gosto de fazer, já que eu não gosto de cartas viradas para baixo no meu jogo, no meu baralho? Eu gosto de considerar as cartas que vêm junto na tiragem. Então, por exemplo, digamos que tem uma carta positiva junto com outras 5 cartas negativas. Essa carta positiva ela acaba ganhando uma tônica desafiadora. O lado sombra dela fica mais aflorado. Uma outra possibilidade também é você usar a sua intuição. A sua intuição vai dizer para você o que aquela carta está te dizendo. Por exemplo, eu fiz uma tiragem de tarô para uma consulente há vários meses atrás e ela perguntou uma coisa e a resposta foi o eremita. O eremita, no seu sentido positivo, tem muito a ver com autoconhecimento, com meditação, com reflexão, com se interiorizar, né, olhar para dentro, procurar as respostas dentro de você. Mas, ao conversar com a consulente, eu percebia que, primeiro, ela não tinha essa energia do autoconhecimento, ela não procurava autoconhecimento. Isso, conversando com a pessoa, você, na sua intuição, você sente esse tipo de coisa. E segundo, a pergunta que ela trouxe para o tarô, a conversa que a gente teve antes da gente abrir as cartas, me fez perceber no eremita um dos lados sombras dele, que é solidão. Então percebe essa coisa da intuição? Você olhar para a carta, tô olhando para o eremita aqui, mas ele não está me passando autoconhecimento. O que ele está me passando é solidão, sentimento de solidão. Então tem muito a ver com isso também, tem muito a ver com o que você sente, tanto ao conversar com a pessoa, quanto ao olhar para a carta. Usa a sua intuição. A sua intuição vai te dizer também se aquela carta está mais no sentido luz ou se aquela carta está mais no sentido sombra. Faz sentido para vocês? Deixa um comentário aqui dizendo se faz sentido. Comenta a sua experiência diante desse assunto, se você já veio alguma carta positiva lá que você entendeu ela mais como negativa, como lado sombra. Isso já aconteceu com você? Deixa no comentário aqui também, deixa um curtir aqui no vídeo, que isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E lembrando que esse vídeo ele nasceu a partir de sugestões de temas de vocês. Então, se você tem uma sugestão de um tema para um vídeo futuro,
deixa aqui no comentário também, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você e a gente se vê numa próxima. Um beijo, até mais!